Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre a Umbanda, uma religião brasileira rica em tradição, espiritualidade e cultura. E nós vamos entender um pouquinho de como que é essa religião, nós vamos entender suas origens, os mitos, vamos entender de tudo um pouquinho, pessoal. E para falar um pouquinho desta religião tipicamente brasileira, eu tenho a honra, a alegria de receber aqui no estúdio a Mãe Du. Mãe Du, seja muito bem-vinda, Mãe Du. Eu fico muito agradecida e agradeço também aí o convite da 4Ls por me convidar. E isso também faz parte de um reconhecimento aí da cultura em Viçosa. Fico muito agradecida. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não estão inscritos no canal, dá essa força pra gente aí, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho e vai lá também na nossa página no Instagram, na 4Ls Filmes, e segue a gente lá. Mãe Du, nossa pergunta tradicional aqui. Fala pro pessoal que está em casa. Quem que é a Mãe Du? Então, meu nome é Maria do Carmo, aqui em Viçosa região sou conhecida como Mãe Du. Venho trabalhando na espiritualidade já há 50 e tantos anos, 54 anos. E eu que introduzi a espiritualidade, a ancestralidade aqui em Viçosa através aí da trocas de saberes da UFV. Ô Mãe Du, vamos voltar no passado um pouquinho. Fala pra gente quando que surgiu a Umbanda aqui no Brasil? A Umbanda aqui do Brasil surgiu há muitos e muitos anos. E ela começou lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Porque na época estava do Zélio, do médio Zélio, estava o que contam e que eu sei é que estava havendo muita confusão entre catolicismo e a espiritualidade naquela época. E aí foi quando veio o caboclo dele e definiu para ele abrir uma casa, né? E nessa, né, no abrir a casa ele teve os seus primeiros 3 seguidores. Porque aí abriu a casa dele, passado um tempo, abriu mais 1, 2, 3 casas. Foram as 3 primeiras casas que se abriram. Se não me falha a memória, começou em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Quando a senhora falou Zélio, é o Zélio Fernandino? É Zélio Fernandino. Ele, então, a gente pode afirmar que ele foi o pioneiro. Certo. Pioneiro de trazer a Umbanda para o Brasil. Confirmação, né? Que a Umbanda já estava. Ele só fez a confirmação para que expandisse e começasse o povo a ter aceitação. Caboclo das 7 Encruzilhadas. Das 7 Encruzilhadas. Quem que é esse caboclo? Quem que é essa figura? Essa figura é, como a gente vai dizer, é uma ancestral, né? É uma ancestral, é um índio, né? Que incorporava nele e ainda incorpora, os 7 Encruzilhadas ainda tem os seus médios, continua incorporando e fazendo caridade. São caboclos de luz, caboclos que passaram, porque a Umbanda trabalha com as entidades que passaram pela Terra, sabe? E voltaram aqui para trazer os ensinamentos, doutrina, e ensinar a gente a passar pelas dificuldades sem entrar em desespero. Então, foi o que ele fez. Ele voltou para poder fazer isso. Então, ele é um caboclo, quer dizer que ele é um índio. Um índio. É um índio. A Umbanda, ela, se a gente for analisar bem, ela tem tradição
dos africanos, ela tem tradição católica, ela tem tradição indígena, é um apanhado geral, né? Com certeza. Fala Com pra certeza. gente, que influências são essas? Então, a influência do catolicismo é que na época que nossos irmãos vieram, eles não são escravos, eles foram escravizados. E aí, a imposição, né, daquela época fazia com que o povo tinha que ser todo católico. E aí os irmãos escravizados, para poder não ficar toda vez aquele conflito, toda vez conflito, por causa da religião, é aonde que eles colocaram cada entidade deles, cada fé deles, num santo da Igreja Católica. É aonde que a diversidade entrou aí. Porque é um jeito que eles arrumaram de trabalhar e conservar a nossa ancestralidade e a espiritualidade sem que a Inquisição mexesse com eles. Porque na hora que eles chegavam lá, porque eles estavam em culto, estavam rezando, estavam orando, que os inquisitos chegavam, eles estavam lá com todas as imagens da Igreja Católica, cada um no seu lugarzinho, então eles botaram cada santo ali. Igual Santa Bárbara, que a gente fala que é em Assã, Oxum, que a gente fala que é Nossa Senhora da Conceição. Então foi isso que eles fizeram em todos os santos que têm ligação da Umbanda com a Igreja Católica. E em relação aos indígenas? Em relação aos indígenas, o que acontece? Eles ficou na parte dos caboclos, né? Ah, sim. Eles ficaram na parte dos caboclos. Então, quando fala caboclo, é da linhagem indígena. Quando fala se for haver uma separação, quando fala em orixá, já é da origem africana. Ô, Mãe Du, como que foi a evolução da religião Umbanda? Se não me engano, acho que foi em 1908 que ela... Foi uma coisa assim. 1908, né? Como que foi a evolução dela até os dias atuais? Bom, um tempo atrás, né, a Umbanda é uma religião muito séria, de muita responsabilidade. Só que de uns tempos para cá mudou-se muita coisa, mas não é que a religião em si mudou, porque os que cultuam a antiga Umbanda estão dentro dela. Mas hoje em dia eles estão modificando muita coisa que isso para mim é para facilitar o andar da carruagem, porque antigamente tinha que puxar ela e ela tinha que assoviar para poder subir morro, e hoje ela não assovia mais para subir morro. E então é essa coisa que mudou. Mas a Umbanda antiga, se andar, se caminhar, ainda acho aquela Umbanda verdadeira, aquela Umbanda antiga, onde que a responsabilidade com as pessoas era muito maior, onde as visões eram muito maior. E hoje virou praticamente, eu penso que a religião em si, ela virou um comércio. Que Umbanda é amor e caridade. E naquela época, o que se fazia? As pessoas que recebiam a caridade, que recebiam aquela graça através daquele médium, através daquele caboclo, daquele espírito, eles traziam um feijão, um arroz, né? Um fubá, uma rapadura. Era uma troca de alimentos, porque quem se dedica à religião não tem jeito de trabalhar. Se o senhor se dedica a cuidar daquilo, não tem outro jeito. O senhor tem que comer, beber e vestir. Então, isso acontece como? Através das pessoas trazendo doações. Porque dá para conciliar o trabalho com a espiritualidade? Dá, mas alguma coisa vai ficar faltando. Então, a pessoa que se dedica à espiritualidade, essa vida lá fora, ela tem que deixar para o lado. Ela tem que ou cuidar de uma coisa ou cuidar da outra, porque não dá para trabalhar e fazer as coisas junto. Uma coisa que dá para fazer junto, trabalhar, estudar, dá para fazer junto, mas tem que estudar mesmo e ter muita força de vontade. Verdade. Mas a espiritualidade e trabalhar não dá, porque a espiritualidade ela exige muito
E a espiritualidade usa o que da gente? É a cabeça, é a mente. A gente tem que ficar ali ligado 24 horas na espiritualidade, porque o espírito ele gira dia e noite, trazendo o que precisa de trazer, fazendo um socorro espiritual, às vezes precisa da matéria. Então a gente tem que ficar assim praticamente para a espiritualidade, se dedicar. Porque se não dedicar, aliás, todo trabalho tem que ter dedicação para ter desenvolvimento, ter crescimento material, espiritual, mental e satisfatório também, Sim, com né? certeza, com certeza. Porque senão a coisa não anda, não anda. Então a gente nunca deve fazer por fazer, entrar por entrar, ir por ir. Como o serviço do senhor aqui, o senhor entende de cada detalhe daqui. Agora, se eu perguntar manda, fala, desliga ali. Aí eu vou perguntar, vou desligar o quê? Aonde que põe? Porque eu não sei. E o senhor já vai direto, já vai lá no botãozinho, desliga. Agora, fala da espiritualidade. Se eu pergunta, qual o espírito que está aqui? Quem que está aqui junto com a gente? Qual ancestralidade está aqui? É muito mais fácil para mim responder do que eu responder o seu serviço. Mãe Du, a senhora falou de santo, uma curiosidade minha aqui. Na Umbanda, tem os seus próprios santos ou os mesmos santos que tem na Igreja Católica também tem na Umbanda, porém com nomes diferentes? Tem. Os mesmos santos que tem é aquele que eu falei no princípio, né? A colonização que obrigou a fazer essa conciliação para poder eles ficar ali. Mas os mesmos, se o senhor for lá na minha mesa, o senhor vai ver santos de igreja católica, mas também vai ver as imagens dos pretos velhos, das pretas velhas, dos caboclos, que a gente normalmente não cultua imagem. Mas isso já é já enraizou, ficar com os dois. Então, se o senhor for lá em casa, o senhor vai ver a imagem de um preto velho, de uma preta velha, né? Mas também vai ver a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, de Santo Antônio, de Santo Onofre. Quando a senhora vai pedir uma bênção, não sei se eu posso pronunciar dessa forma, Pode. uma bênção ao nosso Pai, que é um só, independente de qualquer religião. Exatamente, exatamente. A senhora já pede direto para ele ou tem algum santo que intercede? Não, eu já peço direto para ele, porque dentro da Umbanda, nós somos elemento natureza. Então, a espiritualidade nossa é elemento natureza. Então, a gente já pede o tempo, porque o tempo já sabe fazer tudo que só precisa. Aí eu não preciso de ir no padre para me pedir uma bênção. Sim. Não precisam. No meu caso, né, eu mesmo posso ir direto ao pé da raiz e conversar com o pé da raiz. Eu também posso ir na mata e conversar com uma árvore, conversar com ela, porque ela é a coisa mais limpa que tem e que pode levar muito mais rápido o meu pedido ao pé do maior. Quem frequenta a religião católica é chamado de católico, né? A evangélica de evangélicos, e a Umbanda, como que é? Umbandista. 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 Tá. Me fala um negócio. Qual que é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? A Umbanda é bem mais simples, né? E a Umbanda, ela trabalha muito com rezas, orações e banhos. A linguagem é muito mais simples, o cuidar é muito mais simples. Tem fundamento? Tem. Mas esses fundamentos a gente trabalha menos com matança, né? Porque a matança é necessária porque é vida, né? Mas a gente trabalha mais com as ervas, com as folhas, com os banhos, com o chá, com a mentalização, com a oração. Ah, sim. Com um simples copo com água, né? Para a gente rezar. Trabalha com as brasas para benzer, com os raminhos para benzer. E aí vai uma infinidade de coisas da natureza
que a natureza deu para gente para trabalhar na Umbanda. Aí a gente trabalha muito com todos os elementos natureza, Ah, sim. né? E aí o candomblé, ele tem a diferença dele, que o candomblé tem as matanças, mas as matanças têm significado, sabe? Às vezes, a pessoa está precisando de, por exemplo, que está, deixa eu ver, está muito doente, e aquela doença não faz parte da terra e nem faz parte da natureza, e aquela doença não provém de cuidados médicos, na medicina natural, na medicina alternativa. Essa é a alternativa, a nossa que é natural. Então, mas ele tem a cura. É aonde que precisa de matar um galo, matar uma galinha, porque isso seria assim como se fosse trocas de vida. Que sangue é vida. E sangue é salvação. Para salvar, tem que ter um sacrifício de alguma coisa para a salvação de outro. Da outra. Ah, que interessante. E não é simplesmente chegar e matar. E quando tem esse sacrifício, e o que dá vida à pessoa? Tudo que tem dentro. Se você só não tiver nada dentro, vai ficar só uma carcaça. Né? Então, tudo que tem dentro da galinha é usado ali naquele ritual. É oferecido para cada entidade, para cada santo. Cada um vai pegar um pedaço daquele que tem dentro da criação. E aí, o que sobra? O que sobra é para a gente comer. Não se joga fora. Não se joga nada fora. Então, fala que é um desperdício, que joga galinha fora, que joga isso fora. Da maioria das vezes, é tudo aproveitado para fazer comida para os pessoal que está ali no barracão. Tá, todo mundo tem que comer, tem que beber. Então, o que sobra é o alimento para o povo que dali da casa. Então, o que vai é só que não come mesmo. Ninguém come pena, ninguém come tripa, né? Ninguém come a merda da galinha. Então, isso a gente faz o quê? Devolve para a Mãe Terra. Então... Porque a Mãe Terra precisa de se alimentar. Sim. Porque se eu ver que eles põem agrotóxico, põem isso, põem aquilo na terra, o que acaba acontecendo com ela? Eles não cuidam dela, eles acabam matando ela. E a gente trata da terra com aquilo que a gente não vai usar. Aí que vem os ensinamentos indígenas. É aí que vem. Né? É aí que vem. Então eu posso afirmar que o candomblé e a Umbanda não são a mesma coisa. Não, são diferentes. São diferentes. Mas tem Umbanda mestiçada com candomblé. Ah, tem? Tem Umbanda que fala que é molocô, que puxa, não tanto, mas puxa um pouquinho do candomblé. E hoje em dia a Umbanda está bem assim, mistificada, misturada com o candomblé para unir essas duas forças, para poder dar mais força aí às religiões. Porque o pessoal acha que entrar para a espiritualidade ou entrar para o candomblé é vestir roupa. Porque você vê que candomblé é uma religião caríssima. Ela não é barata. Só pelas roupas dá para se ver. E Umbanda não. Só botou uma sainha, uma blusinha branca, um paninho branco na cabeça, só faz uma festa na Umbanda. Isso foi uma tática da religião? Das religiões, para tentar unir as duas? Isso foi uma tática? Não sei se foi uma tática, mas não é toda casa que é unido ali, porque sempre atrás de um candomblé tem uma Umbanda. Ah, sim. Porque o candomblé trabalha só com orixá. Sim. E a Umbanda trabalha com a espiritualidade. A diferença é que eles até costumam falar que o povo de Umbanda é cabeça de oratório. Cabeça de oratório? Cabeça de oratório, porque recebe todos os santos. Né? Cabeça de oratório. Aí, o que acontece? A Umbanda, ela trabalha muito com o santo. Com o santo em ação, Oxum, Emanjá. Mas isso aí são elementos da natureza.
Natureza, trabalha direto, por exemplo, direto com o mar, direto com a cachoeira, direto com a pedreira, que é Xangô. Mas a gente invoca o elemento natureza ali, que deu o nome a esses orixás. Ah, sim. Então os orixás São elementos natureza. são elementos da natureza. Água, fogo, ferro. Nós trabalhamos, sim. o candomblé trabalha com esses elementos. Eles não têm imagem, né? Porque, por exemplo, do Ogum. Ogum, na Igreja Católica, é São Jorge, mas não tem nada a ver o São Jorge com o Ogum do candomblé. Foi só para poder, lá na colonização, eles terem paz para poder trabalhar a sua espiritualidade. Ogum é o Senhor do Ferro. Ogum foi um grande engenheiro. Ele que inventou o ferro para poder trabalhar na roça, a foice, enxada, machado. Tudo que vem do ferro foi proveniente do Ogum. Ogum é o Senhor do ferro e do fogo. Pessoal, será que é só eu que está gostando desse bate-papo? Para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe esse podcast com os amigos, compartilhe com os inimigos, faz tudo que vocês quiserem. Isso dá muita força, muita moral pro nosso canal. Mãe Dur, voltando aqui, eu gostaria que a senhora explicasse para mim e para o pessoal que está em casa o que a gente escuta muito falar esse termo macumba. O que significa esse termo macumba? E a senhora acha que esse termo ele é usado equivocadamente? Equivocadamente. Então fala pra gente. Então, macumba, gente, não existe macumba. Macumba é um instrumento africano, um dos primeiros tambores africanos de bater, de fazer chamamento para a nossa ancestralidade. É um meio de comunicação com a nossa ancestralidade, que através dos tambores é que nossa ancestralidade vem à Terra para cuidar de nós, trazer ensinamento, trazer a sabedoria. Tanto faz no candomblé quanto na umbanda. Então, macumba é um instrumento. Não tem nada a ver com a espiritualidade, que é um despacho aqui, um despacho ali. Despacho é uma coisa, macumba é outra. Macumba é um instrumento africano. Então, um dia desse eu estava vendo um vídeo, depois se eu achar o vídeo, eu mando até o vídeo para você ver que é um instrumento ancestral. E esse instrumento que está nesse vídeo, ele está no museu lá na África. É o primeiro tambor de macumba, que existe, que foi feito aí pelos nossos antepassados. E ele existe até hoje. Quando a gente passa... A gente sempre vê isso mais, parece que em encruzilhadas. Com certeza. Quando a gente vê esse Entrega, ritual... despacho, entrega. É despacho o nome correto. É, com o nome correto. Mas tem pessoas que usam e falam, poxa, isso é pro bem, isso é pro mal. Tem essa diferença? Tem essa diferença, né? Tem para o bem, tem para o mal. E como a gente trabalha só na linhagem do bem, então essa parte aí, a cabeça de cada um, a casa de cada um trabalha de um jeito, né? Mas que existe para fazer o mal e para fazer o bem, existe. Isso aí é real. Para um leigo igual eu, se eu passar num cruzamento, numa encruzilhada, e ver um despacho, eu consigo identificar se é para o bem ou se é para o mal ou não? Não. Não, né? Não. Só quem tem evidência. Quem enxerga o que os outros não enxergam. A senhora tem evidência. Só quem tem essa evidência de ver o além é que vai saber. E quem trabalha dentro da espiritualidade, pelo formato do trabalho, pelo jeito que ele foi colocado, né, o que tem lá, aí dá também para se definir. Mas quando passar perto, essas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passe livremente, só não toque. A gente não mexe com o pé da gente, a gente não mexe naquilo que a gente não conhece.
Não, com certeza. A né? gente vê uns engraçadinhos, o negócio tá chutando. Pois é, alguma mas coisa. depois, mais tarde, vem a consequência, porque não sabe por que pôs ali. Pode ser uma cura de uma pessoa, uma cura, uma enfermidade que não seja terrena, uma enfermidade espiritual. Então, por que que coloca ali? Aí é que é feito todo um ritual, todo um trabalho com a pessoa naquelas coisas e colocada lá para entregar o verdadeiro dono. Para entregar lá, porque ele vai pegar aquilo ali e vai carregar. Então, quer dizer, é como se você estivesse alimentando água, estou pedindo água, um cachorro faminto, Ah, sim. sabe? Aí você vai juntar toda a sobra de comida que tem lá na sua casa e vai levar e botar lá pro cachorro lá na rua. Água. Não posso nem fazer essa comparação, mas para ficar mais claramente para as pessoas entenderem. Então, quer dizer, toda aquela enfermidade que está no corpo da pessoa é colocada em cada elemento daquele que tiver ali dentro da vasilha, é colocado. Aí depois ela é levada para o dono. Aí aquele. Porque em vez dele comer, como se ele fosse comer a pessoa, fazer uma ferida, abrir uma ferida na pessoa, tanto externa como interna, ele vai comer aquilo ali e vai deixar a pessoa em paz e vai embora, porque ele só quer saciar a fome dele. Mãe Deu para Lu, entender? sim. Uma curiosidade de uma criança aqui de 50 anos. Por que que a gente sempre vê uma garrafa de bebida alcoólica? Porque às vezes é oferecida para a entidade. A pessoa prometeu ou conseguiu alguma coisa, ou mesmo tirando a bebida de uma pessoa e coloca sim. lá. Então pode ser. Aí eu pedi que eu conseguiria, para eu conseguir um trabalho, um emprego. E aí promete lá para quem não conhece, para a natureza, para o espírito, por um Exu. E o Exu vai trabalhar e vai ajudar ele para ele arrumar um emprego, né? Assim que ele recebe o emprego, o primeiro salário dele, ele tem que tirar um dinheiro daquele para pagar quem trabalhou. Porque o senhor trabalha primeiro para depois receber, né? Sim, E na sim. espiritualidade também, os Exu têm que trabalhar primeiro para depois receber. Porque se o senhor receber primeiro, você vai gastar o dinheiro e não vai lá. Só o final de semana ou no outro mês. Né? Certo. Assim. A senhora já me explicou o que que é o candomblé, a umbanda, me falou a diferença, e a quimbanda, né? Quimbanda. 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 Quimbanda, o que que é a quimbanda? A Quimbanda é uma religião muito boa também, mas só que as pessoas levam a Quimbanda para o lado negativo. E a Quimbanda também é religião, aliás, todas as religiões é para fazer o bem. Todas, independente de ser espírita, ser católico, ser evangélico, elas estão ali para fazer o bem. Mas todas as religiões têm desvio. Todas, não tem nem essa nem aquela, que não tem desvio, né? E a quimbanda é trabalhada muito com o povo da esquerda, que são os Exu. Então o pessoal leva muito os Exu para o lado mal, que até então, que na Igreja Católica fala de demônio, diabo, capeta, essas coisas, e para gente que é espírita, isso não existe. Demônio, diabo, capeta, para mim é o ser humano que quer o mal do outro. Isso aí sim. Mas dentro da espiritualidade, dentro da religião, não tem. Porque essa história de diabo, demônio, cabeça, isso foi lá na colonização que colocaram isso. Os católicos colocaram isso na cabeça dos nossos antepassados, dos nossos irmãos escravizados, para fazer medo a eles, para obrigar eles a trabalhar, a fazer isso e aquilo sem receber um tostão. Então, para nós não tem. E a quimbanda são esses, são os Exu que trabalham na linha de luz, mas o povo põe eles para trabalhar aí, para fazer as maldades para os outros, que o coração dos outros é terra que ninguém entra. Verdade. Né? Jurema Sagrada. O que que é Jurema Sagrada e qual que é a relação dela com a umbanda? Não
tem muita diferença, só que eles cultuam lá como Jurema Sagrada. Eles trabalham mais na linha de caboclo, que fica mais pro lado do norte, né? Do Ah, sim. Nordeste. Então, lá se usa muito Jurema Sagrada também, que puxa mais o povo indígena. Porque pro lado de lá tem muito mais indígena do que o nosso lado de cá, né? Então, a Jurema Sagrada é o povo que trabalha mais com a linhagem indígena, com o ritual indígena. Mãe Du, eu tô percebendo que a senhora usa muito o termo de espírito, essas coisas. Como diferenciar a Umbanda o espiritismo kardecista? Como que a gente diferencia essas duas religiões? O kardecismo, ele é muito estudo. O kardecismo trabalha muito em cima da Bíblia, né? A diferença é essa, mas é a espiritualidade, uma espiritualidade que vem ali na linhagem do Chico Xavier. Não é puxada ali em cima da Bíblia, em cima da Igreja Católica, em cima da espiritualidade, né? E o kardecismo, ele também tem a sua mesa branca, que é uma comunicação tipo Chico Xavier. A espiritualidade, o espírito ancestral da pessoa que está fazendo o trabalho, que está fazendo o atendimento, o espírito encosta na pessoa, ele não incorpora. Ele encosta na pessoa e vai falando, e a pessoa vai escrevendo ou vai falando com outra pessoa que está do lado. O Kardec é mesa branca, não tem incorporação, não tem, é diferente da Umbanda e é diferente do Candomblé, mas não deixa ser espiritismo. Espiritualidade é diferente do espiritismo. Porque a espiritualidade existe incorporação, o espiritismo não. Mas o espiritismo mais é leitura. Mãe Du, faz um apanhado para mim aqui. Quem são os orixás? Quem são os orixás da Umbanda e como eles são entendidos da religião? Na verdade, na Umbanda não se trabalha com os orixás, né? Todo mundo tem, mas não é trabalhado como orixá. Oxum, Emanjá, Inhaçã, Nanã, Omolu, Avaluaiê, não são trabalhados na Umbanda, são trabalhados no Candomblé. Não quer dizer que eles não estejam, mas a Umbanda puxa mais preto velho, puxa mais caboclo. E nesse sentido de pai e mãe, tem na Umbanda? Pai e mãe tem, mas eles não são totalmente trabalhados como no Candomblé, porque essa parte ficou mais para orixá na linhagem do Candomblé. Mas na Umbanda tem, o pessoal recebe Oxum, que é a mãe, recebe Emanjá, mas o tratamento é totalmente diferente do Candomblé. Já que você tocou em caboclos, preto velhos, como que funciona essa linha espiritual? De caboclo? Eu li, tem caboclo, né? Tem preto velho, crianças, exus. Fala, explica pra gente como é que funciona essa linha. Então, a linhagem do Zerê é pura inocência. E costumo te dizer que é a sua pessoa adulta quando criança, lá no passado. Você é adulto hoje, a sua criança lá no passado. Então, a criança são tudo inocentes, são totalmente ali na inocência, e é criança mesmo, quer saber de brincar e não quer saber de coisa. Mas as crianças da espiritualidade, elas são trabalhadoras, elas são curandeiras, elas são rezadeiras, elas são bezedeiras, elas trabalham
como um caboclo, como um preto velho. Só a diferença, se ela fazer a macumba, né, na linguagem do povo, se ela fazer o trabalho, ela não sabe desmanchar. Uma vez feito, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então, tem que saber o que pede, tem que saber o que conversa. É como você conversar com seu filho. Você tem que saber o que você ensina para ele, o que é bom para ele. E aí o Zerê também, quando você vai conversar, mesmo ele estando incorporado num adulto, você tem que saber conversar com ele como se você estivesse conversando com uma criança. Tem que saber pedir, tem que saber o que você quer. Então a gente só pede coisas boas, porque se errar não tem problema, você pediu coisas boas. Não pede negatividade, nada de ruim para as pessoas, porque até então eu sou contra fazer coisas ruins para as pessoas, que tem hora que a gente sobe nas tabernas, né? Não vou negar, não, mas a gente tem que ter autocontrole, porque nem tudo se trata aí com ignorância, com ruindade, porque tem a lei do retorno, e todo mundo sabe que a lei do retorno existe. Eu costumo dizer, na linguagem católica, Deus não cobra nada de ninguém, mas ele deixou o cobrador dele aí. Então, isso está lá no princípio, lá quando que fala que que o primeiro anjo foi Lucifer, foi o primeiro anjo. Depois que veio aí o Lucifer veio para a Terra, por quê? Porque tudo que Deus fazia, ele queria fazer. Então foram que fala que conta na Igreja Católica. Eu fui criada na Igreja Católica Apostólica Romana, sou consagrada, batizada, crismada, fiz primeira comunhão, toda uma linhagem da Igreja Católica, aí eu fiz. Então, costuma-se dizer que ele veio para a Terra porque tudo que queria que Deus fizesse, que Deus estava fazendo, ele estava fazendo. Só que Deus fazia o certo, dele saiu errado. Ele fazia o certo, aí por isso que fala das criação abençoada, das criação que não abençoada, que foi feita por ele. Então, ele queria tomar o reino do céu, mas não podia ter dois reinados, né? Aí Deus deu ele a terra para ele reinar, onde que acontece aquela história de Eva e Adão, aquelas coisas todas, depois que ele veio para a terra. Aí que começou a surgir o pecado, né? E aí, então, o que acontece? Essa coisa de fazer a maldade para os outros, tem a lei do retorno. E eu acredito na lei do retorno, que nada nesse mundo é de graça. Nem o bom, nem o ruim. Para você ter suas coisas, para você conseguir suas coisas, você tem que trabalhar honestamente para você ter suas coisas. Se você trabalhar desonestamente, a consequência vem depois. Então, a lei do retorno, ela está aí 24 horas. Só não enxerga quem não quer ver. Mãe, se eu estiver pronunciando errado, a senhora me corrige. O que significa o termo gira em um terreiro umbanda? Gira quer dizer que é um desenvolvimento, né? Gira é a mesma coisa, do mundo girando, a bola girando, tudo que roda. Então, é um desenvolvimento espiritual, é uma gira espiritual. O pessoal está trabalhando para poder centralizar, não é nem a palavra centralizar, a espiritualidade dela. É trabalhando ali a espiritualidade dela. Isso aí é feito com mais pessoas, né? Com mais pessoas. É um ritual. É um mesmo. ritual. É um ritual. Que aí os médios vai, tem as obrigações que faz, os compromissos que faz para poder ir para o terreiro, para poder ir para a gira, tem que ir com o corpo limpo, mente limpa, coração limpo. Porque desde a hora que você fala assim, eu vou... hoje é dia de gira. Aí a sua mente já vai ter que ir trabalhando. Você pode lavar, passar, cozinhar, mas a mente concentrada. Isso eu posso, aquilo não posso, eu não posso beber, eu não posso fazer sexo, não posso fazer isso. Não posso... Nada que suja o corpo no mundo da matéria. Então você tem que estar totalmente todo branquinho, sem uma mancha, para poder você ir para a gira de um terreiro, para cuidar da sua espiritualidade, da sua ancestralidade, do seu compromisso com o que é seu. Você ir para o terreiro, você não está
indo por causa de mim e nem por causa dos meus orixás, nem por causa dos meus guias. Você está indo para o terreiro pelos seus guias, pelo seu orixá. Então você tem que ir alegre, satisfeito, sabe? Para poder cuidar do que é seu, para eles cuidar de você. Então a gente cuida dos espíritos, cuida da nossa ancestralidade para que elas possam cuidar da gente. Não pode ir para o terreiro porque fulano foi, Bertano foi. Eu vou para o terreiro por causa da zeladora, eu vou para o terreiro por causa do pai de santo. Não, você vai para o terreiro para cuidar do que é seu, independente de todas as coisas, você vai cuidar da sua espiritualidade, da sua ancestralidade, para que ela cuide e te dê orientação perfeita em tudo que aquilo que você precisa. Para ensinar você a passar por todas as provações terrenas, sem desesperar, sem ficar com a cabeça ruim e ter aceitação, porque a gente está aqui só para cumprir missão. A gente está aqui de passagem. Mãe Du, a senhora tocou em mãe de santo, no nome, no termo mãe de santo. Qual que é o papel da mãe de santo ou pai de santo? O papel da mãe de santo e da zeladora, e eu até falo, é zeladora. Eu não sou mãe de santo, se o santo é... Se eu tenho a minha mãe se eu tenho a minha mãe espiritual, e se eu tenho meu pai espiritual, não tem jeito de eu ser mãe nem pai dele. Eu sou mãe dos filhos de santo, ou zeladora dos filhos de santo. A diferença é porque a gente está ali para passar todos os ensinamentos necessários que a gente aprendeu, aonde a gente aprendeu, passar para eles ali, para eles seguirem uma linha, para eles terem um reforço. É como se a gente fosse um professor ou uma professora, ensinando ali o que tem que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, e algumas coisas que tem que ser feita porque eles ainda não podem fazer, aí a pessoa mais velha faz. É como você fazer um café para o seu filho. Ele não pode ir para o fogão fazer o café porque ele vai queimar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o café, vai fazer o ovo para ele, né? Vai fritar o ovo para ele. Para quê? Para proteger ele, para ele não se queimar. Nossa. Deu para entender? Sim, sim. É assim. E falando da mediunidade, como que é o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda? Ele começa nas funções da casa. Você participar, você estar sempre junto ali com a mãe de santo, com os irmãos de santo, porque não se aprende nada lá fora. Se você não ensinar seu filho, você ensina para o seu filho o que seu pai e sua mãe te ensinou. Né? Isso só acontece com quem está ali dentro. Não, tem os assistentes que podem estar lá participando para poder aprender também. E tem as doutrinas, tem as palestras, sentar e conversar e perguntar, né? Fazer perguntas, ter respostas. E a gente também, mesmo eu sendo zeladora, como tem pergunta para mim, eu também tenho pergunta para os filhos de santo. Não, quando eu falo isso acontece só com quem está ali dentro, é para o grupo fechado do pessoal que está na Umbanda. Se eu estiver fora, eu sou católico. Isso pode acontecer comigo e eu ter alguma coisa, não, eu tenho que ir para Umbanda. Isso pode acontecer? Pode acontecer, porque aí a sua ancestralidade já trabalhou com a sua pessoa aqui dentro da Igreja Católica. Tudo que você tinha que aprender de dentro da Igreja Católica, você já aprendeu. Tudo que você tinha que aprender de dentro do evangélico, você já aprendeu. Então, o que você aprendeu ali não foi o suficiente para a sua pessoa. Não é isso que você está buscando. Não é isso que você está procurando. Então, a sua própria ancestralidade, a sua espiritualidade, te encaminha. Como que aconteceu com a senhora? A senhora relatou que crismou, foi batizada, tudo. Como que a senhora saiu do catolicismo e foi para Umbanda? Olha, quando eu tinha 11 anos, meu avô faleceu. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Foi eu, minha avó foi para desaparecer a cabeça, refrescar a cabeça, minha avó voltou. Quando a minha avó voltou, a minha mãe falou que eu ia ficar. Aí eu fiquei, minha avó veio. E aí eu comecei a trabalhar aos 13 anos, numa gráfica de encadernação, fazendo bloquinhos
de nota fiscal. E eu não sabia nada de espiritualidade. Agora, de benzeção, benzedor, chá, essas coisas, a gente é criado assim. Ainda mais a minha avó, que era... Eu chamava minha avó de ancestral vivo, porque ela faleceu com 120 anos. 120? 120, é uma ancestral viva. E aí, o que acontece? Ela veio e eu fiquei. E nisso minha mãe falou assim: tem que aprender a trabalhar para você ter suas coisas para ajudar. Tinha que ajudar, né? Aí eu fui trabalhar nessa gráfica. Então, tinha quase um ano que eu estava trabalhando na gráfica. E foi no mês de setembro, foi festa de Corme Damião. Nem sei para onde que passou a espiritualidade. E aí eu recebi a minha primeira incorporação, recebi um herê que deu o nome de Joãozinho da Mata. Joãozinho da Mata. Joãozinho da Mata. Joãozinho da Mata quer dizer que ele já é um caboclo, né? Era um herê caboclo. E aí começou, aí veio a espiritualidade. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar. Aí chamaram a minha mãe, como eu era menor, né? Chamaram a minha mãe para poder levar eu para casa. Minha mãe veio, eles fizeram, era dia de Cosme Damião, 27 de setembro. Eu trabalhava ali, não sei se você conhece Rio de Janeiro, sabe onde é o Colégio Pedro II, o quartel Pedro Falando II? assim, não. E eu trabalhava do lado da Igreja da Candelária, ali na rua Marechal, agora não sei. É na Rua do Livramento ali, atrás do Colégio Pedro II, que fica tudo na Central do Brasil. Central do Brasil, o quartel Pedro II, atrás do Pedro II fica o Colégio Pedro II, que eu trabalhava ali atrás das costas do Pedro II ali, que a gente subia ali e passava da Igreja da Candelária, a gente estava no Bequim, eu trabalhava numa gráfica. E o dono da Rua do Livramento, número 13, que eu trabalhava. E o nome, não esqueço até hoje, o nome do meu patrão era Seu Basílio, ele era português. Gordão, fortão, sabe? Isso a senhora estava com 13 anos? 13 anos. A minha incorporação, a primeira incorporação foi com 13 anos. E como que é trabalhado isso depois dentro da Umbanda? Como que é trabalhado? Porque lá você vai chegar, vai ter os mais velhos, você vai ter uma orientação. Como que é esse trabalho, essa orientação lá dentro? A orientação simplesmente é um segmento do que aconteceu. Aí explica, conversa com a gente, né? Que a zeladora põe a gente na gira, no caso, põe a gente na gira para a gente girar, para poder fazer a incorporação, para ir conversando e doutrina, para poder a gente ir doutrinando. O espírito vai doutrinando a matéria e a matéria vai se adaptando ao espírito. Ô mãe, quando que a pessoa sabe que ela está pronta para Olha, começar a trabalhar como médium? na espiritualidade não tem que estar pronto, você está sempre pronto. Sempre pronto. A espiritualidade é que vai saber a hora certa. Não é quando a senhora quer, é quando a Não é- hora que eles querem. É eles que mandam. A coisa não vai de baixo para cima, vem de cima para baixo. Ela vem de lá, não é daqui para lá, é de lá para cá. É possível a gente frequentar um terreiro sem a gente incorporar, sem a gente ter essa mediunidade? Com certeza, porque normalmente os ogãs e as equed, elas não são incorporantes. Elas são, já veio pronta, então elas estão ali para cuidar do orixá, para cuidar da entidade, igual o Cambone. O Cambone, nem sempre, da minoria das vezes que Cambone é um médium incorporante, mas normalmente ele está ali para cuidar das entidades. Servir um café, uma água, um cigarro, ver se perguntar a entidade se o médium está bem. O que seria o Ogã? Ogã seria quem bate o atabaque. E o Oxed? É Ked. É Ked? É que cuida dos orixás, é que veste, é que dá água, é que leva lá para dentro, tá para fora. Na hora que o médium está virado, ela que troca de roupa, ela veste a roupa, ela conversa com o orixá.
sabe? O orixá responde com um gesto, com a cabeça, porque dependendo da idade do médium, o orixá não fala na cabeça do médium. Só depois de muitos anos que o orixá fala na cabeça do médium. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram, mais uma vez eu peço a vocês, se inscreve lá, deixe o seu like, ative o sininho. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Mãe Du, fala uma coisa aqui para mim. Hierarquia. Não sei se é essa a palavra certa também. Como que é a hierarquia dentro da religião Umbanda? O que é hierarquia dentro da religião Umbanda? Começa pelos respeito pelos mais velhos. E aí dos mais velhos vem para irmão. E hierarquia ela vem de longe, né? Ela não veio de agora. Então, hierarquia quer dizer a mesma coisa que é respeito um pelos outros. A gente respeitar todos os momentos, todas as horas ali, principalmente na hora que está uma entidade, um preto velho na Terra. A hierarquia é o quê? Se o preto velho está na sala e está conversando, é você não sair. Se você tiver muita necessidade de sair, você tem que pedir licença a uma pessoa mais velha ali, ou mesmo a própria entidade, para que você possa sair da sala, para ir no banheiro, para beber uma água, né? E muitas coisas que não pode ser usado dentro quando você está dentro do telefone, ficar conversando muito, né? Ficar com falazada alta. Nossa, sim. Então, isso aí Iraqui é a mesma coisa que respeito pelo ambiente que você está convivendo. Mas como que eu falo? Deixa eu comparar com a religião católica. A religião católica tem padre, tem bispo, tem arcebispo. Na Umbanda, quem que é a autoridade maior? Seria a mãe ou o pai de santo? A mãe e o pai de santo. Tá. E quem abaixo dele seria o Ogã e a Eked. A Ogã e a Eked. E abaixo do Ogã e a Eked? Aí já vem as divisões. Tem as Eked de cozinha, as Eked de ervas, né? De macerar ervas. Então vem essas hierarquias. É uma Eked, cada um trabalha numa linhagem, as divisórias. Cada uma trabalha com uma coisa. E o mais velho, e quando a gente vai para ser um babalorixá, um ialorixá, tem todo um segmento. Você tem 1 ano de aprendizado, aí depois passa 3 anos de aprendizado, 5 anos de aprendizado, 7 anos de aprendizado, 14 anos de aprendizado, 21 anos de aprendizado. E dentro desses aprendizados, você vem adquirindo fundamento dentro da religião da Umbanda e Candomblé. Candomblé e Umbanda. Aí, mais no Candomblé. Aí você vem aprendendo. Com 1 ano, você já pode participar de uma feitura de 1 ano. Antes, você não pode. Mas quando você faz 1 ano, você já pode participar de alguma coisa. Quando você faz 3 anos, você já pode participar de idade de 2 anos. E assim sucessivamente até o 21 é o último cargo. Em que estágio que a pessoa tem que estar dentro da Umbanda para abrir um terreiro? É essa forma que eu falo, abrir um terreiro? Uhum. Em que estágio que a pessoa tem que estar dentro da religião para abrir um terreiro? Ela tem que estar bem velha de santo. Tem que estar Tem bem... que estar velha de santo, né? Não é com 1 ano, 2 anos que abre um terreiro, é de 7 anos para frente. Porque a Umbanda tem fundamento. Então, para você aprender todos esses fundamentos da Umbanda, você tem que conviver ali dentro da Umbanda. Por isso que eu falei. Para você aprender e você amanhã ser um zelador, uma zeladora, um pai de santo ou uma mãe de santo, você tem que conviver a religião. É a mesma coisa de você ensinar, de entrar no prezinho, do prezinho, segundo prezinho, terceiro, aí 1º ano, 2º ano, aí até você se formar em cima daí. Até você ser um médico. Nossa.
Aí você não prendeu o médico de 1 ano para 2. Quantos anos você levou para virar médico? Quantos anos você levou para virar jornalista? Mas no início eu tinha perguntado para você o termo de macumba, qual que era a semelhança e tudo. Tem um outro termo também que agora vem na minha cabeça, magia negra. Tem alguma semelhança, alguma relação com a religião Umbanda ou não? A magia negra também é uma religião que não é muito usada aqui no Brasil, porque tem lugares que usa, que a magia negra ela é mais assim para trabalhar, ela trabalha, tem um lado bom? Tem, mas as pessoas usam esse termo pejorativo muito para poder fazer a ruindade para os outros, né? Para trabalhar na ruindade, mas ela tem um lado bom, só que o pessoal, cada cabeça uma sentença, né? Tem um termo também que eu queria perguntar para a senhora, pombagira. O que termo é esse, pombagira? Pombagira é um nome que se dá às mulheres que sofreram, né? Antigamente, porque eles põem pombogira como se fosse uma mulher à toa, uma mulher de rua. E pombogira não é assim, né? Pombogira, tudo ele joga a culpa em cima do. Parece uma pombogira, mas não tem nada a ver. Pombogiras são mulheres ancestrais, espiritualidades ancestrais, que sofreram muito na vida e hoje ela vem para ajudar as pessoas, para ensinar o caminho da luz para as pessoas, mostrar que esse caminho, essa pessoa não é boa para você, essa pessoa não é boa para você, mas também as pessoas põem ela como que para jogar em cima da outra, para destruir a vida das outras. Mas pombogira não é ruim, é como eu falei, ruim é quem impede elas para fazerem a ruindade para as pessoas, porque elas vêm aqui para trazer ensinamentos bons, para que as pessoas não passem o que elas passaram. Ah, eu vou botar a pombogira em cima de fulano, em cima de Bertano. Mas não é assim. Quando é um terreiro que trabalha com sinceridade, antes dele fazerem alguma coisa, primeiro eles vão ver o meu passado para depois prejudicar o futuro do outro, né? Então, se uma mulher quer botar a pombogira no caminho do outro, ou quer tirar, botar ela perdida para o marido dela largar para ficar com outra, eu não concordo com isso. E se é um trabalho honesto, os espíritos que estão ali vão trabalhar de acordo com o médium que está exercendo ali aquele momento. Mãe Du, para a senhora, por que hoje ainda existe tanto preconceito com a Umbanda? Não é com preconceito só com Umbanda, é a espiritualidade em si, tanto Umbanda quanto Candomblé, quanto Kardecismo. Quando fala que esse lado que trabalha diretamente com a espiritualidade, há esse preconceito aí da evangelização com a religião espírita, porque as pessoas não têm fundamento, não têm leitura da espiritualidade. As pessoas fazem o que o outro manda, segue o que foi acontecendo para trás, na colonização. Colonizaram e fizeram a cabeça das pessoas. Que às vezes, dependendo da situação e do momento, a gente nem culpa a pessoa, culpa assim o ensinamento, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce com racismo de religião e de cor de nada. Isso aprende-se dentro de casa e a convivência no mundo. Então, é a colonização que fez tudo isso, essa separação. Mas as pessoas deviam se aprofundar mais dentro da religião, da espiritualidade, em geral, para saber o que é a espiritualidade. Porque nós somos todos ancestrais, somos todos descendentes ancestrais, independente de cor ou raça. Nós somos todos ancestrais. Mas a cabeça das pessoas foram feitas para não acreditar, para não aceitar essa parte da espiritualidade. E acha que a espiritualidade é uma coisa ruim. Mas, na verdade, a espiritualidade é a única que preserva a natureza. Sim. É a única que trabalha com a natureza.
é a única que defende a natureza, porque as outras não se falam disso. Mas hoje ainda se encontra padres, pastores, sabe? Que estão aí nos encontros ecumênicos entendendo mais ou procurando entender mais a espiritualidade. Eu mesmo faço encontro ecumênico lá na UFV. Não sei como que ele aceita perante as pessoas, mas a gente faz encontro ecumênico porque se juntar todas essas religiões, Deus é um só. E quem é Deus? Deus é a natureza. Por isso que ele está em todas as partes, em diversos lugares, em todos os momentos. E aonde que ele, por que ele anda por todos os lugares? Porque está em cada pessoa, está em cada ser vivo. Nós somos ser vivo, as plantas também são ser vivos, os animais também são ser vivo. Mãe do, o branco, por que essa é a cor predominante? O branco, você fala assim, na religião ou em geral? Quando tem uma gira, pelo que eu vi, que eu li tudo, todo mundo tá de branco. Todo mundo de branco, normalmente de branco. Eu sei porque branco simboliza a A paz, paz, né? a tranquilidade, a harmonia, né? Que tá todo mundo ali numa sintonia só. E aí eles falam do branco dentro da espiritualidade. E o branco dentro do hospital? Me responde. Eu imagino que seja para parecer que é um lugar limpo. Pois é, e não há diferença entre o hospital e a espiritualidade. E que o branco dentro da espiritualidade é sinal o quê? De pureza, de limpeza. E no hospital o branco não é a mesma coisa, é sinal de pureza, de limpeza, que está todo mundo ali de coração limpo para cuidar das pessoas. Vamos falar um pouquinho dos cantos. Como que é os cantos na religião umbanda? Na verdade, na religião, os cantos não é realmente um canto, é uma reza. É uma reza? É uma reza. Os cantos não é canto, é uma reza. Que em forma de canto, igual canta na igreja católica. É um canto. O canto na igreja católica não é simplesmente canto, é uma reza. E aí, a gente da espiritualidade, a gente canta muito, porque a gente reza muito. É um rezar diferente da igreja católica. É tanto que quando a gente manda acender vela para o anjo de guarda ou para o ori, a gente manda a pessoa conversar com o ori e não rezar. Pode rezar? Todo o direito de rezar, porque foi um fundamento, foi uma criação, né. Pode rezar? Pode. Acabou de rezar? Conversa com seu anjo da guarda, conversa com seu ori, porque o rezar, o Pai Nosso com Ave Maria, é uma reza universal, Sim. mas o conversar com seu anjo não é universal, porque você tem coisas para falar para ele que é só sua, as dores é sua, o sentimento é seu. Eu posso ajudar você a rezar o Pai Nosso, mas as dores que você sentir, eu vou só rezar, eu não vou você rezar. Aí você tem que conversar com ele, eu isso daqui, eu tô sentindo. Amanhã eu vou fazer uma prova, eu vou no médico, eu quero que o exame dá bom resultado, né. Eu quero que vai me dar força, me dar coragem para eu aceitar o que que o médico falar comigo. Para eu ter esse entendimento e ter a força da cura, porque a força da cura é que vai levantar a sua imunidade. A imunidade está na sua alegria, na sua paz, não está só no você tomar um remédio, você tomar um chá. A imunidade ela está dentro da sua pessoa. As pessoas mesmo podem trazer a cura para si própria. Ô mãe do, atabaque, o que é um atabaque? O atabaque é mesmo que o tambor, Ah, é a mesma coisa, é o instrumento é o instrumento é para a hora da reza. para a hora da reza. É um instrumento para a comunicação entre o médium e o orixá. Porque antigamente como é que era a comunicação? Ou era nos indígenas, era batido um tambor, batia aqui, o que estava mais perto escutava, esse aqui escutava, batia para esse aqui e ia passando a comunicação era através dos tambores. Tem alguma
relação com a música brasileira? Aí muita, né? Claro que tem. Os tambor tem muita relação com o samba, com os cantos raiz, Esse canto aí. né? Você vê que todo canto raiz, ela tem um batuque lá no fundo. Sim. Então tudo tem fundamento aí com a nossa raiz ancestral. Dentro da religião, tem algum símbolo? Tem algum símbolo em específico que representa a religião umbanda? Os tambores, É os tambores, né? tambores, meus tambores. Os tambores, aonde que tem um tambor, a religião tá ali. Aonde tem um tambor, o samba tá ali. Onde tem um zabumba, o samba tá ali. Onde tem instrumento que toca, Tá ali. as ancestralidades tá tudo ali. Eu não sei se na hora que eu te perguntei o que que seria gira, eu não sei se eu cheguei a perguntar isso. O porquê que sempre está em círculo? É porque o mundo gira, Porque o mundo gira, gira, né? a coisa gira. Não adianta ser, tudo gira, tudo gira. E naquele girar de um médio, naquele momento tá girando em torno dele mesmo, a ancestralidade dele tá ali girando com ele, e cada vez que ela dá essa gira, ela vai se aproximando, começa longe e ela vai se chegando, até a hora de tomar a mente do médio. Falar um pouquinho dos banhos, das defumações, como que funciona isso? Então, os banhos, dependendo, cada caso é um caso. Tem banho para todas as coisas. Banho de limpeza, banho de descarrego, banho de prosperidade, banho de crescimento, banho de saúde, e vai infinitamente os banhos. Sendo esses banhos, dependendo de cada caso, é uma erva que a pessoa precisa. Por exemplo, você está muito ansioso, muito nervoso, aí a gente vai dar para você o quê? Uma coisa para te acalmar, para te refrescar, para te centralizar. Então vai tomar um banho de manjericão, vai tomar um banho de alecrim de horta, porque são ervas calmantes, né. Isso aí para a senhora receitar, isso vem do seu conhecimento ou vem de alguém que te ajuda, alguém quando eu falo Da da espiritualidade, da espiritualidade, isso. espiritualidade. Então, agora, como eu já tenho mais de 50 anos de espiritualidade, de eu conversar com a pessoa, os espíritos também, assim, já estou incorporada conversando com a sua pessoa, como se tivesse virado. Aí o que que acontece? Se você chega comigo para mim no estado de ansiedade, eu vou passar um banho de status de ansiedade sem precisar de incorporação para poder cuidar de você. Porque a minha entidade que cuida, ela já está encostada, ela já está aqui. Aí ela vai falando: "Ele precisa desse banho, desse banho, desse banho, dá para ele isso, dá para ele aquilo". E às vezes, dependendo do caso, que às vezes é uma isso acontece quando é uma ansiedade da matéria, do corpo, porque pode ser uma ansiedade espiritual. Sim, Pode ser uma ansiedade que não é sua, sim. sabe. E aí tem que ver os 2 lados. Se é uma ansiedade normal da carne, da matéria, aí a gente passa o chá. Se é uma ansiedade espiritual, aí a gente tem que ir mais a fundo, porque tem que saber de onde que veio essa ansiedade. Sim. Né, porque pode ser uma ansiedade da sua ancestralidade e pode ser uma ansiedade que mandaram para você. E as defumações, vai? Qual que As é? deformações são para as limpezas espirituais, eu acho que todo mundo devia de fazer aí, se acredita na espiritualidade, uma defumação espiritual, porque o vento vem, faz a defumação para levar os negatividades, os maus fluidos, para levar tudo. Isso é feito no terreiro. Não, pode fazer na casa, pode fazer ao redor da casa, pode fazer, não tem espaço, mas tem que saber as ervas certas, né. Aí que a mãe hindu entra. Normalmente quando
eu vou fazer uma defumação num ambiente que pede ou que o vó manda pedir, normalmente eu faço um defumador forte, estrume de boi, alecrim do campo, né, que a gente faz palha de alho, enxofre, lasca de chifre, e cada caso é um caso, dependendo ali do que está acontecendo naquele ambiente. Se eu procurar a senhora para me fazer uma defumação, aonde que eu encontro esses ingredientes? A natureza, Na natureza, a natureza. Estrume de boi, lasca de chifre, como é? é, tudo natureza, elementos da natureza. É meio difícil pra achar não? Não, ué, Não. vai onde que mata boi, né, pede o chifre, né, então não pode ser o seu. Ô mãe, Mas aí o alecrim alecrim de varrer, você vai no mato, pega o alecrim, vai no curral, pega o estrume de boi. Agora a coisa que você vai ter que comprar, que é na casa de erva, é o enxofre, né, porque as dependências passam enxofre, mas quando não tem enxofre a lasca de chifre, o enxofre faz o mesmo efeito, e depende ali do ambiente também, o que que você vai passar ali no ambiente, o que que o ambiente está precisando. mãe, Mas esse ambiente aqui tá bem agradável. graças a Deus. Amém. Ô mãe agora fala um pouquinho de Viçosa. A senhora sabe quando e com quem que a religião umbanda chegou aqui em Viçosa? Não sei. Ela já estava aqui, né, ela já estava, só que ela estava fundo de quintal, porque a umbanda sempre foi cultuada no fundo de quintal. Você vê que, a tradição é você fazer as casinhas de bendição, né, tudo no fundo de quintal. Sim, teve ou na sala. Mais para trás era na sala, que você chegava, tava lá a mesinha arrumadinha com som tudo na sala. A senhora tá falando aqui, veio na minha cabeça aqui agora, nessa rua aqui, ao lado do estúdio, veio isso aqui na minha cabeça agora lembrando direitinho como é que era. Tinha uma senhora que ela morava num apartamento ali, a gente chamava ela de Mãe Preta, e ela tinha na sala da casa dela, a gente ficava aberto, a gente passava na rua e nem ia. Como é que a memória vem, né, é bom essas Veio na minha cabeça aqui agora. Isso aí essa aqui há 35, 40 anos atrás. pois é. Realmente tinha uma benzedeira para esse lado mesmo. Era na rua. Tinha a Aurosinda lá embaixo e aqui por aqui tinha uma benzedeira. Eu não lembro muito bem, porque eu era muito pequena, mas tinha uma benzedeira para esses lados aqui mesmo. Hoje a senhora é a maior liderança aqui em Viçosa, né? Aparentemente sim. Antes da senhora, você lembra quem que era? Não tinha, Não tinha? não tinha, não tinha. E tem mais casas em Viçosa, a gente tá sempre fazendo evento, convidando as pessoas, mas eu não sei, a discriminação e o medo faz com que as pessoas fiquem assim retraída. E eu vou falar, eu dei a cara para bater, mas de vez em quando a gente dá alguma testada na porta. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode ficar a vida inteira no oculto. Discutir. Discriminação para mim se refere a uma frase: falta de conhecimento, Falta de conhecimento, não é? falta de conhecimento, com certeza. Mas aí eu fui a primeira IAO, né, que eu fiz 21 anos, em setembro eu fiz 21 anos de raspada. Eu fui a primeira IAO a aparecer dentro da cidade, andar dentro da cidade. Deve ter gente aí que lembra de eu andando tudo de branquinho, cheio de fio de conta, aí paninho branco na cabeça na cidade, no calçadão, porque eu ia levar, principalmente esse sentido Barra de Fátima, porque eu ia levar a minha filha na escola, né. Aí ela estuda na PAI, aí eu vinha todo dia de manhã levar e buscar, levar e buscar, levar e buscar, levar ela para a escola. Então, em aparição, eu acredito que eu sou a primeira Yaô de Viçosa, ou quer dizer, a primeira espiritualista assumida dentro da cidade. Tá, e a senhora hoje mora em Cachoeirinha. Moro em Cachoeirinha.
E tem mais casas que a senhora falou. Onde que estão essas casas hoje? Olha, tem uma no Bairro de Fátima, tem em Nova Viçosa, eu acho que tem 2 lá em Nova Viçosa, mas cada um com seu cada um, né. Cada Não um tem com uma seus comunicação legal entre essas, não? eu queria essa comunicação, queria essa união. E até no dia 20 de novembro agora eu queria que as casas de vamos lá, num termo pejorativo, se a gente fizesse uma roda de macumbeira ali naquela praça, todo mundo de baianinha, branquinho, ia ser uma maravilha, né. A gente se assumindo que a gente é na cidade da gente. E em Ponte Nova, o pai Juliano, ele fez, lá na cidade dele, ele fez. Eu queria estar lá, mas eu não podia estar lá, porque eu estava em outras funções, mas se ele me convidasse, ou eu mesma ia me oferecer para poder sair na cidade e mostrar que nós estamos aqui, porque o católico vai para a rua, faz, o evangélico vai para a rua e faz as suas rodas, e outras religiões também vão para a rua, faz sua roda. E por que que a gente que é espírita, trabalha na Umbanda, na espiritualidade, a gente também não pode ir? Eu acho que tem muito adepto aí debaixo do pano, atrás das cortinas, que iria participar também, nem que seja de longe e feliz por dentro. Por que a senhora acha que isso não acontece? Seria um preconceito? Preconceito dentro da própria religião? Não é o preconceito dentro da religião, é medo da agressão, medo da discriminação, porque tudo pode acontecer. Principalmente com a gente que trabalha com a religião, e quem trabalha com a religião mais é negros. E aí tem agressão dos 2 lados. Não sei, eu já saí, de vez em quando a gente sai, teve um ano que eu vim para a consciência negra, eu vim de Baianinha, trouxe minhas 3 ou 4 filhas de santo, então até então teve tudo tranquilo. Eu acho que com tudo isso que está acontecendo, eu acho que o jeito da gente trabalhar a espiritualidade dentro da cidade ou com as pessoas, ela também tem que ser bem macia. É como se estivesse comendo pasbeirada indo pelo meio. A gente não pode ser agressiva. A gente tem que saber falar, conversar e entrar nos espaços. Não é porque eu tenho discriminação e sou discriminada que eu vou entrar de peito largo no espaço que eu ainda estou cultuando ele, ainda estou abrindo caminho e conscientizando as pessoas o que é a espiritualidade, que ela tem muito lado bom e ela faz a cura, e a cura é de verdade. E também mostrando para esse povo que a espiritualidade cura o que o SUS não cura. A gente está até com um projeto da farmácia viva dentro da cidade, para ver se implementa aí a medicina natural dentro do SUS, que são as ervas. Então a gente tem que ir entrando assim devagar e mostrando às pessoas o lado bom da espiritualidade. Mãe na década de 60, Eu era 70, pequena, né. o preconceito com a Umbanda também era muito forte aqui? Mas nem tinha umbanda aqui, ou tinha, lá tinha, não tinha religião de umbanda, não tinha casa de umbanda, não tinha catu e candomblé. Naquela época só tinha rezadeira, Ah, sim. só benzedeira, porque benzedeira é uma coisa e rezadeira é outra, não são tudo a mesma coisa. A rezadeira é da igreja católica, e a benzedeira já pega espiritualidade. A senhora começou a atuar quando aqui em Viçosa? E agora eu sou ruim de memória, viu. Olha, a minha menina, meu filho, ele tinha 3 anos, 3 para 4 anos. Ele tá com quase ele tá com 42, Ah, então uns 30 anos, então uns 30 por anos aí, então que tem a Umbanda em por aí, Viçosa, por aí. oficialmente. Não sei se é oficialmente, porque já tinha o Dimas. O primeiro que eu me lembro era, o Soimídio, que foi o primeiro daqui de Viçosa.
Não sei se ele é o primeiro, mas eu lembro dele que quando eu fui para o Rio, o Soimídio já estava aqui. Eu fui para o Rio com 11 anos, o Soimídio já estava aqui. E ele tinha um forno aonde ele guardava os remédios dele, que ele trabalhava com os elixir. Ele trabalhava com os elixir que ele distribuía os remedinhos para as pessoas. Depois dele, teve o eu lembro do meu tio no Cantinho do Céu e lembro do seu Zé Cobertino, que era no seu Zé Cobertino morava no Cantinho do Céu, depois ele mudou aqui para o lado do indo ali pra Colina da Saudade, tem aquele um cruzamento que desce pra Colina da Saudade, atrás do posto de gasolina tem uma rua que entra ali, ele morava lá naquele fim lá de rua lá, Na grota. na grota. Eu lembro dele, então são os 3 primeiro que eu lembro, seu Emídio, Dimas e meu tio e o seu Zé Cobertino. Eu acho que eles são os mais na minha memória, são os mais velhos aqui que trabalhava assim com a Umbanda, mas de fundo de quintal, tudo debaixo de um pano, tudo escondidinho, tudo caladinho. Mãe Du, a gente está chegando ao final. Mas eu gostaria de saber quais que são os principais orixás dentro da Umbanda. E fala seus nomes pra gente. Então, os mesmos orixás que tem no Candomblé, tem na Umbanda, só que na Umbanda cultua eles em cima das imagens. Né, que tem a Manjá, que é Nossa Senhora dos Navegantes, tem São Jerônimo, que a gente fala que é Xangô, né, tem Obu, que a gente fala que é São Jorge, tem São Lázaro, que a gente fala que é Baloé-Iê, né, deixa eu ver mais. Tem Nanã, que a gente fala que é Nossa Senhora Santana, tem Iaçã, que a gente fala que é Santa Bárbara, tem aí já é passarinho Nossa Senhora Aparecida, tem? Oxum, que é Oxe. uma das qualidades de Oxum. Porque são 3 qualidades de Oxum, Nossa Senhora dos Navegantes, que é Manjá, e aí a Nossa Senhora da Conceição, que a gente também trata ela como se fosse Oxum. E esses santos que vêm sendo, como é que eu falo, beatificado n nos últimos tempos, eles também entram na religião? Não, né? Na religião da espiritualidade, não. Não, né? Entra na religião católica. Eles estão canonizados, então eles entram na religião católica. Hoje hoje aqui em Viçosa, a religião umbanda, ela ela ainda não é bem vista, vamos falar dessa forma. O que que a senhora gostaria de falar para o pessoal que está assistindo a gente? O que que a senhora gostaria de falar sobre a religião? O que que realmente significa a religião? Eu gostaria de falar para o povo que está nos assistindo, que vão nos assistir, que vão ouvir aí e fazer o julgamento deles, eu só gostaria que eles estudassem mais a religião, que eles entendessem mais, procurasse a caminhar com pessoas que trabalham dentro da espiritualidade com honestidade, com verdade, no caminho da luz, no caminho do bem, né. E estudem, estudem, conversem, falam, façam pergunta a pessoas que estão ali dentro da religião, para saber o que é a religião e não deixar que a colonização continua martirizando a cabeça deles, porque a nossa elas não estão mais martirizando, mas estão martirizando a cabeça deles. Por eles não ter entendimento, não ter conhecimento, e eles precisam de ter esse conhecimento e aprender, não precisa de aceitar, mas pelo menos respeitar a nossa fé, porque a gente respeita deles. Só isso que a gente quer. E ter para a gente ter livre-arbítrio e dentro da liberdade e poder exercer ela na hora certa, no tempo certo. E se precisar de nós para uma reza, para uma bendição,
por entendimento, por uma fala, por uma palestra, nós estamos aqui pronto para falar e tem muito palestrante nessa cidade que pode falar sobre a religião de Umbanda ou mesmo a nossa ancestralidade e espiritualidade. E um grande axé para todos. Não, mas antes de finalizar, para quem está acompanhando a gente, onde, como achar a Mãe Dor? Olha, eu fico situada, né, eu moro aqui há muitos anos, tenho acho que 20 anos que eu moro em Cachoeirinha, então eu moro lá na Cachoeirinha, lá na rua Antônio Florzindo, subindo lá o Morrão do Café. É só perguntar também aonde mora a Mãe Du, que Viçosa inteira vai, eu acho que a maioria vai saber aonde que eu moro. Então a gente procura fazer o bem e sem olhar a quem. Quem faz o bem é sempre bem visto. E eu quero sempre seguir a linhagem do bem, da fé, da caridade, do aconchego, do acolhimento. A gente tem um pequeno barracão que a gente está construindo, ele está em construção e a gente também aceita doação para terminar o barracão. Aqueles que tiverem interessados em saber o que precisa pode chegar até lá para saber em que pode ajudar, em que pode ajudar para a gente terminar, porque esse barracão, essa casa, esse espaço não é só para mim, é para todos nós e aqueles que querem ser acolhidos e vão se achegando, que a gente está lá esperando de braço aberto todos vocês aí, para ensinar e aprender. Nós vamos trocar sabedoria, trocar troca de saberes. Mãe Dor, a senhora falou do endereço aí, lá em Cachoeirinha, mas telefone, rede social tem? A gente tem a rede social do Instagram, Casa de Caridade Vocambina da Fronteira da África. Aí entra lá para poder seguir a gente. Mãe Dor, eu gostaria muito de te agradecer pela presença, pela generosidade de compartilhar esse conhecimento aqui pra gente. Eu é que agradeço aí a oportunidade, agradeço a 4Ls que me convidou para fazer essa entrevista, essa pequena fala. Estou muito feliz porque é bom a gente falar, porque isso tem que passar para frente. Porque o que eu falo aqui vai servir para outras pessoas também trabalhar, fazer pesquisa, igual eu trabalho com os alunos da UFV, de outras universidades. Esses conhecimentos, eles são para passar para frente. Eu acho que a gente aprende e o que é bom é para passar para frente. Claro que alguma coisa tem fundamento, mas de acordo com o caminhar da carruagem, a subida do morro, esses fundamentos vai ser passado para as pessoas certas, no tempo certo e na hora certa. Então nós estamos aí para tocar saberes. Mãe Dor, eu escrevi um negocinho aqui para mim finalizar. Olha se eu estou correto. A Umbanda é parte viva da nossa cultura, da nossa história e do nosso povo. Compreender isso é também um ato de respeito. Com certeza. Muito bom. Pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora, o meu muito obrigado. Para você que não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, ajuda a gente aí. Até o próximo episódio. Pronto, pronto, pronto. Prontinho, prontinho, prontinho.